Primeira coisa que você tem que entender sobre o ciclo da água é que ele pode ser dividido em duas partes. Por que duas partes? No meio ambiente, num ecossistema, eu tenho dois fatores, são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são seres vivos e tudo mais. Os fatores abióticos são compostos inorgânicos, ou seja, por exemplo, a própria água é um composto inorgânico. Então ela pode ter um ciclo sozinha e pode ter um ciclo envolvendo animais. Então, se você sabe que o ciclo da água pode ter fatores bióticos e abióticos, isso já é mais do que metade do caminho para você entender o que é o ciclo da água de verdade. Você deve estar se perguntando, então, por que estudar o ciclo da água, né? Essa imagem aqui, né, que representa essa gotinha aqui, desse elemento tão importante, ele é vital para todos os seres vivos. Então, o ciclo da água, ele é um ciclo biogeoquímico. Por quê? Ele tem a parte que passa, né, pela estrutura geológica da Terra mesmo, você tem toda a estrutura de solo, de infiltração, você tem a questão dos mares, oceanos, lagos, rios, e também passa pela vida, pelos animais. E aí eu puxo o gancho para falar para vocês, o ciclo da água, ele é um dos mais importantes, porque você precisa de água no seu organismo. Para que a gente precisa de água no nosso organismo? Dentro de você, a água ela serve para transportar substâncias, ela serve para termorregulação, para lubrificação, por exemplo, de articulação dos seus olhos, tudo isso é feito com a água. E também está relacionado diretamente com a excreção, você liberar substâncias, tanto pelo ato de micção, que seria a urina, quanto pela sudorese, né, quando você transpira a água. Então a água no organismo ela é extremamente importante, por isso que esse ciclo é sim muito importante você estudar. Para a gente continuar o estudo sobre o ciclo da água, você tem que relembrar as mudanças de estado físico. Então vamos começar com a água no estado sólido, ok? As moléculas estão bem juntas, né? A temperatura está baixa. Se você for aumentando a temperatura, né, dando calor para essas moléculas, eu vou passar pelo processo que nós chamamos de fusão, que é do sólido para o líquido, correto? Do líquido, se eu continuar aumentando a temperatura, continuar dando calor para essas moléculas, do líquido ele vai para o vapor. Aí nós chamamos de vaporização. Lembra que ela pode ser devagar, evaporação, ou muito rápida, ebulição, né? Seria uma vaporização muito rápida, correto? Se a gente for diminuindo a temperatura, tirando o calor, do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. Se a gente tirar mais calor ainda, diminuir mais ainda a temperatura do líquido para o sólido, a gente fala de solidificação. Tem uma passagem direta, né, do sólido direto para o gasoso, que a gente chama de sublimação, mas no caso da natureza é muito difícil esse processo acontecer. Lembra que lá no comecinho da aula eu te falei que eu posso dividir o ciclo da água em duas partes? A primeira parte é o ciclo curto ou pequeno, que é quando só envolve a água. Então só tem mudanças de estado físico. É a água que está no formato líquido se congelando ou descongelando, evaporando e condensando e se tornando precipitação, né, que é a chuva. Então pequeno ciclo só envolve a água. Já o grande ciclo ou ciclo longo é o ciclo que vai envolver os seres vivos. Então você tem que ter um organismo ali absorvendo essa água de algum jeito e também liberando essa água de volta para o ambiente. Então se envolver o animal, a gente está falando do ciclo grande. Se só tem água na natureza ali, a gente fala de ciclo pequeno ou ciclo curto. Como é que essa água vai entrar dentro de um organismo? Eu posso ter dois tipos de interação, ok? Então posso ter a ingestão direta e a ingestão indireta. Quando a gente fala de ingestão direta é quando o organismo bebe a água, né? Então o ser vivo vai lá, está bebendo água, ele está absorvendo o líquido de maneira direta. E indireta, alguns animais eles não têm contato com, por exemplo, água disponível ali para beber. Então como é que ele absorve a água? Através da alimentação. A maioria dos alimentos de todos os seres vivos, heterotróficos no caso, você vai ter um pouco de água. Então quando você está comendo um alimento, por exemplo, né, vamos exagerar, né, uma melancia, basicamente a maior parte da melancia é líquido, então tem água ali. Então a ingestão indireta é através dos alimentos. De toda forma, vai entrar no seu organismo. Como o organismo ele vai devolver essa água para o ambiente, geralmente está relacionado com a sudorese e com a excreção. A sudorese basicamente é a transpiração, quando os seus poros, né, liberam água na forma líquida. Isso vai também estar relacionado com a termorregulação, né? Quando essa gotinha de água está na superfície da pele, ela acaba roubando o calor da pele e para evaporar, isso acaba ajudando a diminuir a sensação térmica, né, em cima da pele.
O outro método de eliminação é a excreção. No caso dos humanos, a micção, né, o ato de fazer xixi. A micção quando você libera a quantidade de água em excesso do seu organismo. E essa imagem aqui eu coloquei para vocês ficarem muito espertos com a coloração da sua urina. Por quê? Se ela estiver tendendo a uma coloração muito mais amarelada, tendendo a um marrom, quer dizer que seus rins estão sofrendo bastante. A cor da urina normal, ela tem que ser um transparente, tendendo a um amarelinho ali, que significa que seu rim está filtrando a quantidade de excesso de água e está liberando ele para o ambiente. Agora, se ficar totalmente transparente, seus rins também estão sofrendo, então cuidado com o excesso de água que também pode trazer prejuízo para você. Eu sei que você deve estar imaginando, né, cadê aquele ciclo clássico da água, né? Nessa imagem aqui você pode ver que eu tenho lá a evaporação dos mares, a transpiração dos animais, tudo isso vai subindo na atmosfera, à medida que vai abaixando a temperatura, isso vai causar uma formação de nuvens, né? Você tem uma condensação ali da água e a precipitação, que é o que nós chamamos de chuva. Quando a água cai, ela pode se infiltrar no solo. Na cidade não tem como, porque basicamente a gente impermeabilizou a cidade toda com concreto, mas em ambientes naturais ela vai infiltrar no solo, pode reabastecer, por exemplo, lençóis freáticos que dão origem a nascentes de rios, mas na cidade geralmente cai nas galerias pluviais e vão ser levadas para um rio. Ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no ciclo é lembrar que as plantas também liberam água para a atmosfera, praticamente uma quantidade imensa. E aí a gente já viu caindo em algumas provinhas de Enem passados, né, sobre os tais rios voadores. São as quantidades de água presente na atmosfera pela liberação das plantas. Isso é muito importante quando a gente relaciona com o ciclo da água.